Doutor Cury, bom dia, doutor. Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e dar continuidade ao nosso programa que vai falar sobre a saúde das pessoas. E hoje eu tenho um tema muito importante e eu acho que eu nunca falei sobre isso antes, durante esse tempo todo. É sobre o ponto fraco da saúde das pessoas. Eu faço a pergunta, você que está ouvindo, você conhece o ponto fraco da sua saúde? Da sua? Sim. Por que isso? Porque todos nós temos um ponto fraco. A nossa saúde tem um ponto fraco e isso varia de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem um ponto fraco na sua saúde e é muito importante que ela identifique isso. Todo mundo conhece seu ponto forte, né? O que eu faço bem, em que eu sou bom. Agora, qual que é o ponto fraco da minha saúde? É sobre isso que eu vou falar aqui hoje. E é extremamente importante que as pessoas tomem consciência e busquem saber qual que é o ponto fraco da sua saúde e eu vou falar como que a gente faz isso. Em primeiro lugar, para ter um exemplo, imagina as pessoas, um estudante. O estudante não tem que descobrir qual que é o ponto fraco dele no estudo, aquela matéria que ele aprende com mais dificuldade, ele não vai precisar de um reforço, ele não vai precisar estudar mais, prestar mais atenção na aula, tomar mais cuidado. A pessoa que tem um negócio qualquer que seja na sua atividade de trabalho, não tem um risco maior no trabalho? Qualquer que seja esse risco, a pessoa tem que ficar mais atenta para que o negócio dele dê certo. Da mesma forma é com a saúde. Se nós não nos preocuparmos com o ponto fraco da nossa saúde, esse ponto fraco vai nos pegar de surpresa. No pior momento da nossa vida, na hora que a gente mais precisar da saúde, ela nos vai faltar. A medicina evoluiu muito, nós sabemos disso, e existem inclusive testes genéticos para identificar doenças que podem surgir nas pessoas para que elas previnam a tempo. Mas isso está ao alcance de poucas pessoas, isso não identifica todos os problemas, identifica parcialmente alguns tipos de doenças genéticas, mas existe uma forma muito mais simples de cada um que está aqui ouvindo descobrir qual que é o ponto fraco da sua saúde. E como que é isso? Como que se faz isso? De uma forma muito simples, observando os seus familiares, as pessoas que estão ao seu redor, que convivem com você. Muitas pessoas observam que tem tios, avós, pais, parentes que têm alguns tipos de doenças. Essas doenças provavelmente têm uma chance maior de acontecer com quem tem um familiar que as possua. Então, quando qualquer um de nós tiver que preocupar com a sua saúde, não adianta querer tomar medidas preventivas sobre todas as doenças existentes, porque existem uma infinidade de doenças e agravos à saúde. Ela tem que prestar atenção inicialmente nas doenças familiares. O que está acontecendo perto de mim aqui e que provavelmente pode acontecer comigo? Esta é a grande questão. E nós temos, de uma forma muito simples, como observar isso. Vocês pensem, por exemplo, na questão de diabetes. Muitas pessoas têm na família um diabético e ela não se cuida, ela acha que aquilo aconteceu só com um familiar, que aquela pessoa deu azar. Mas isso não é verdade. Se aconteceu com um familiar, provavelmente você tem uma tendência maior também de desenvolver aquela doença. Eu falo sobre a diabetes e a obesidade porque são doenças muito importantes, que têm um componente familiar muito importante, não só genético, como também de hábitos de vida, e que a diabetes e a obesidade, ela traz uma série de outras doenças como consequência desses dois distúrbios. Então, dentro da família, tem alguém diabético? Tem alguém obeso, com excesso de peso? Então, talvez esteja aí o seu ponto fraco. Preste atenção para que você não venha adquirir essas doenças também. Não só doenças orgânicas, mas vamos falar um pouquinho sobre problemas mentais? Sim, algumas pessoas têm tendências na família à depressão. E você vê que uma pessoa que tem a depressão, como que a vida dela muda completamente. A pessoa que tem uma tendência a uma depressão ou uma doença, a uma demência mais grave, uma doença mental mais grave, se ela perceber que tem alguém na família, tem muito que ela pode fazer preventivamente para evitar que isso aconteça com ela. Da mesma forma, os cânceres. O câncer tem um componente familiar muito importante.
não só um componente genético, que a pessoa já traz na sua genética uma tendência a alguns tipos de câncer, mas também a questão de hábitos de vida. Se uma família, vamos dar um exemplo simples, uma pessoa teve um problema de estômago, um câncer de estômago, só para exemplificar. Pode ser que seja uma tendência genética, ou pode ser que aquela família se alimente mal, que toda a família tenha um hábito errado de vida que vai aumentar o risco de outras pessoas naquela família terem o mesmo tipo de doença. É um ponto fraco, que pode ser genético ou pode ser adquirido através de hábitos de vida. Então, você olhando ao seu redor, na sua família, você vai aprender muito observando as doenças que estão se instalando na sua família. Ali, provavelmente, tem um ponto fraco seu. Os cânceres, a cardiopatia e a pressão alta. Quantas famílias você observa ao seu redor que tem todo mundo com pressão alta naquela família? E parece que as pessoas não se dão conta que ela pode ser a próxima. Ela alimenta mal, ela às vezes fuma, às vezes ingere bebida alcoólica, não faz atividade física. Então, é importante identificar o ponto fraco para que você possa se prevenir contra ele. Tem algumas outras doenças também, que não adianta nem citar, que são doenças mais raras, mas que também acontecem, que são doenças autoimunes, são doenças do nosso sistema imunológico. Mas qual que é a importância de se identificar o ponto fraco da saúde de cada pessoa? A importância de se identificar isso é porque a maioria dessas doenças, elas vão se instalar entre os 40 e os 60 anos de idade. Quando a pessoa sair da parte, vamos dizer assim, mais vigorosa de sua vida, que é a juventude, elas vão entrar numa faixa de idade onde as doenças vão ter mais chance de se manifestarem. E vocês imaginam que a nossa saúde, todo mundo fala que saúde é o mais importante, mas eu não vejo isso na prática das pessoas, eu realmente não vejo isso. As pessoas cuidam muito melhor do seu carro do que da sua saúde. Se quando a pessoa vai fazer uma viagem, ela faz uma revisão, ela toma cuidado com o carro, ela não faz o mesmo com a sua saúde. Quando ela viaja, aí que ela, vamos dizer assim, usa e abusa mesmo de tudo que ela não deveria fazer no seu dia a dia. Só que o nosso organismo não tem como trocar peças. A pessoa acha que se ela tiver um plano de saúde, se ela tiver um bom médico, ela vai resolver o problema, mas isso não é verdade. A saúde da pessoa, ela está ali intacta enquanto ela não teve um agravo. Depois que a pessoa tem uma doença, muitas doenças, elas não têm como ser recuperadas na sua totalidade. Imagina que a sua saúde é como se fosse uma jarra. Se ela quebrar, você pode tentar colar, mas nunca mais vai ser a mesma. Principalmente para as pessoas que estão entre os 40 e os 60 anos de idade, que é uma fase onde a capacidade do organismo de se recuperar é muito mais limitada do que um jovem. Vamos imaginar, para dar uma motivação para as pessoas procurarem o ponto fraco da sua saúde, o seguinte. Eu gosto muito de comparar com o carro, porque todo mundo tem um carro e tem um cuidado enorme com o carro. Imagina que você está com um carro novo e você vai fazer uma viagem, você se sente muito seguro naquela viagem. Depois de um certo tempo, se você não cuidar bem do carro, da mesma forma não cuidar bem do seu corpo, da sua saúde, imagina dirigir um carro com a direção folgada. Você quer ir para um lugar, para um lado, e o carro te leva para outro. Isso é o que acontece na saúde das pessoas. Elas começam a perceber limitações. Ela pode achar que ela tem uma saúde controlada, mas ela já não consegue ter um raciocínio claro, ela não consegue fazer algumas atividades que ela gostaria, o excesso de peso, a diabetes e uma série de outras doenças vão causando limitações severas e a pessoa vai tendo uma baixa qualidade de vida. Ela pode até viver muitos anos depois, mas a qualidade de vida vai ser ruim, porque a pessoa não cuidou bem da saúde. Qual que é a melhor forma de cuidar bem de saúde? Identifique o ponto fraco na saúde entre os seus próprios familiares e passe a tomar as medidas para que você não repita as mesmas doenças que tem na sua família. Um grande abraço a todos e até a próxima.